Ou pelo menos era isso que a maioria de nós pensava. Mas escondidos nos dormitórios das faculdades e nos subúrbios dos Estados Unidos havia um pessoal que pensava diferente. Os nerds em questão eram caras como David Wickley, Justin Frankel, Cable Sasser e Steve Frank. Amantes de música que começaram a brincar com uma tecnologia obscura que uniu músicas aos PCs e à rede. Acho que a maioria das pessoas não estava pronta para a ideia de que música de verdade podia sair de seu computador e que elas podiam conhecer novas músicas através do seu computador e da internet. E a maioria dos computadores nem sequer vinha com alto-falantes. Era uma época empolgante, porque era o início daquela revolução da música e dava para sentir que estava mudando, dava para sentir que algo grandioso ia acontecer. Eu tinha feito um software para tocar música que, na verdade, tinha baixa qualidade e um hardware feito em casa no colegial. Daí, quando eu entrei para a faculdade, os MP3 já estavam meio que disponíveis. Aí eu comecei a brincar com isso e a qualidade até que era bem boa. Antigamente, os arquivos de música eram enormes e pesados, mas o MP3 forneceu um meio de comprimir dados em um pacote digital muito menor e, portanto, mais fácil de enviar e receber pela rede. Animados com as possibilidades oferecidas por isso, Frank, Sasser e Frankel, de 18 anos, criaram tocadores de mídia baixável, o Audion e o Winamp, aplicativos que permitiam aos usuários armazenar e tocar músicas na forma de MP3 em seu computador. Mas isso foi só o começo. Amantes de música e entusiastas da internet como David Wickley estavam empolgados com a ideia de distribuir e acessar músicas em MP3 online. Ainda calouro de ciência da comunicação em Stanford, Wickley lançou um site com informações sobre MP3, cheinho de músicas baixáveis. Umas 2 semanas depois que eu comecei, eu recebi um telefonema da segurança de rede de Stanford e eles me perguntaram: "Ei, o que está acontecendo? Mantemos uma lista de 10 a 20 servidores no campus que usam banda larga. E normalmente os computadores dos dormitórios não entram nessa lista, mas seu computador está no topo da lista e está usando cerca de 85% de toda a largura de banda da rede de Stanford. Ficamos curiosos. O que está acontecendo?" O que estava acontecendo eram as primeiras etapas de uma insurgência na internet que logo pegaria a antiga ordem do ramo musical totalmente de surpresa. Porque, em Los Angeles, executivos como Jay Sammet, da gravadora EMI, haviam garantido seu conforto fazendo as coisas da mesma maneira tecnofóbica que sempre haviam feito. MP3, áudio na rede, ripar, mixar, queimar. A reação deles foi: sem chance. A indústria fonográfica como indústria, todas as gravadoras trabalhando juntas, bancaram um projeto chamado Madison, que era um teste com a IBM para pôr gravadores de CD nas casas das pessoas. Esse foi um teste feito em San Diego para ver se os consumidores comprariam, baixariam e gravariam música. E a conclusão desse teste caríssimo feito pela IBM e por essas grandes gravadoras foi que os consumidores nunca iriam querer fazer isso. Que revelação brilhante essa! E vale a pena lembrar, é claro, que 2 décadas antes, os gênios da IBM tinham decidido que o mercado mundial de PCs jamais superaria alguns milhares de unidades. E então os dinossauros da indústria fonográfica estariam cometendo o mesmíssimo erro de novo. Em vez de Deus nos livre, abraçar a rede, os figurões da indústria fonográfica adotaram uma postura de total e absoluta negação. Eles não permitiriam que qualquer material com registro de direitos autorais de seus artistas circulasse em qualquer lugar na rede. Mas como a indústria logo descobriria, como qualquer pai ou mãe acaba descobrindo, que os garotos norte-americanos não estavam nem aí se era permitido ou não. A ideia de que a música podia ser distribuída na rede libertada do jugo da indústria fonográfica estava para se popularizar de maneira absoluta, em meio a um frenesi de downloadings que acabaria por criar a base para serviços como o YouTube. E tudo isso graças a um garoto tímido de 18 anos de Boston, com uma ideia nova para um software, mas muito destruidora. A ideia dele se chamava Napster e o seu nome era Sean Fanning. Em 1999, Fanning estudava na Universidade Northeastern, em Boston. Ele gostava de tocar violão e, como seus amigos, surfava a rede em busca de músicas para baixar. O meu colega de quarto na faculdade curtia muito rap e baixava todo tipo de rap desconhecido. Ele chamava os amigos nos fins de semana, fazíamos festas e todos estavam interessados em ter acesso à música dele ou descobrir um jeito de conseguir músicas do mesmo jeito que ele. Mas ele dedicava tanto tempo à busca por músicas e era tão demorado que ele matava a aula para fazer isso. E se achava um site bom, ele matava um dia inteiro para conseguir baixar tudo o que queria.
O que Fanning e seus amigos estavam descobrindo era que, embora fosse tecnicamente possível compartilhar e baixar as músicas um do outro, mesmo com MP3, era muito chato, interminável e nada confiável. E era preciso, inclusive, manjar um pouco de programação para fazer isso. Mas quantos garotos entendiam de programação? Isso deu a Shaw Fanning uma grande ideia. Quer dizer, grande mesmo. Tão grande que sua repercussão continua ecoando por toda a internet e indústria do entretenimento. Eu me dei conta de que havia esse monte de gente com uma relação de músicas que interessavam também a outras pessoas e queriam compartilhá-las. E a maneira lógica de resolver isso e alguns dos problemas de confiabilidade era fazer algo baseado numa arquitetura ponto a ponto. Então, como funcionava esse sistema ponto a ponto? Bem, o Napster permitia que os seus usuários deixassem que os seus PCs conversassem e partilhassem coisas com os computadores de outros usuários. E isso significava que se alguém em algum lugar tivesse o MP3 da canção que você queria, bastava abrir o Napster, digitar o nome da canção e ela seria baixada no seu disco rígido direto do dele. O Napster foi criado por uma necessidade. Eu realmente queria usar o que eu estava construindo. E ele não estava sozinho. Porque Fanning, um garoto que sequer tinha idade legal para beber na maioria dos estados americanos, estava para provocar um fenômeno e causar uma das controvérsias mais debatidas na história da tecnologia. Hoje em dia, a habilidade de partilhar e acessar todas as formas de conteúdo através da rede é lugar comum. Certo. Mas lá pelo final da década de 1990, isso ainda era um sonho, uma esperança, uma teoria. Mas tudo isso mudaria graças a um universitário de 19 anos chamado Shaw Fanning, que estava trabalhando em um software que permitiria aos usuários da rede partilhar suas coleções de discos online. Em junho de 1999, Fanning concluiu o código para o Napster. Era o primeiro programa que ele havia escrito. Ele o distribuiu para uns amigos que conheceram em salas de bate-papo e disse a eles: "Ei, não espalhem por aí." Mas assim que puseram as mãos nele, não conseguiram resistir. Em uma semana, cerca de 10 mil pessoas tinham baixado o Napster, dando início a uma revolução que prometia um futuro no qual as lojas de discos do mundo ficariam mais ou menos assim. Tivemos uma explosão de downloads. A rede começou a ficar doida e, a partir daí, fugiu ao controle. Os universitários, em sua busca eterna por coisas gratuitas, foram os primeiros a contrair a febre do Napster. Nos meses seguintes, o programa estava em todos os campi norte-americanos e, em outubro de 1999, os downloads de MP3 feitos com o Napster ocupavam de 75% a 80% de toda a largura de banda disponível de muitas universidades norte-americanas. Menos de 4 meses após Fanning tê-lo lançado, o Napster tinha ultrapassado a marca de 1 milhão de downloads, tornando o seu software de mais rápida disseminação da história. Para muitos, a equação era claríssima. Napster é igual a música grátis. Mas o que Fanning havia criado tinha implicações que iam muito além da música. Ele criou um meio de transformar usuários de recipientes de informação passivos a participantes ativos e engajados, revelando as suas preferências, partilhando as suas posses mais preciosas e falando com os outros sobre as suas maiores paixões. E no processo, eles estavam se tornando uma das primeiras comunidades autênticas da rede, coisa que incontáveis sites no futuro, desde o Friendster ao MySpace ao Facebook, tentariam ansiosamente se tornar. Era uma daquelas coisas em que algo tão simples quanto ver alguém baixar uma determinada trilha sua e você poder clicar com o botão direito e mandar uma mensagem, falar com ele sobre a trilha, foi o que fez essa coisa se tornar poderosa. Isso não era possível antes do Napster. Com especuladores do Vale do Silício batendo à sua porta, Fanning juntou suas coisas e foi para o oeste, na Califórnia, transformando o Napster de passatempo a negócio oficial. O futuro do novo serviço parecia brilhante, mas havia só um probleminha. O sucesso sem precedentes do Napster não havia passado despercebido para Hillary Rosen, presidente da Associação Americana da Indústria Fonográfica, uma organização criada para representar os interesses e proteger os lucros da indústria fonográfica. Rosen era conhecida por ser durona e quis dar uma palavrinha com Fanning. Ligamos para o Napster e dissemos: "Nossa, que ideia genial, mas sabia que é ilegal?" E eles: Sério, não pode ser ilegal. Bom, ok, talvez seja, mas digam o que quer que a gente faça. E nós, claro, terão de filtrar as canções com direitos autorais do seu site. E como vamos saber se tem direitos autorais? Bom, por exemplo, se é uma canção dos Rolling Stones, é de se imaginar que seja uma canção registrada. Por mais genial e de vanguarda que fosse, para a indústria fonográfica, usar o Napster para trocar arquivos online de graça era o mesmo que entrar numa loja de discos e roubar um monte de CDs. E com milhões de arquivos sendo trocados online todo dia, isso era furto numa vasta e épica escala.
O rosto de Fanning agora enfeitava as bancas de jornal dos Estados Unidos e milhões de pessoas aderiram ao Napster. Mas havia nuvens no céu. Zangados por ver a sua música partilhada e distribuída de graça na internet, bandas de rock assustadoras, cabeludas e podres de ricas como Metallica resolveram agir. Assim, Rosen e o RIAA abriram contra o Napster um processo que previa consequências profundas para o papel dos direitos autorais na era digital. Após uma batalha jurídica agressiva e amarga, que aconteceu aqui, no 9º Tribunal de Apelações, com a presença da mídia do mundo todo, em julho de 2001, chegou-se a um veredito. O Napster teria que fechar imediatamente. A indústria fonográfica havia vencido, pelo menos por hora, mas também havia mostrado que era uma força reacionária. Em vez de abraçar o futuro, ela havia entrado em pânico e declarado guerra contra os seus clientes, chamando-os de foras da lei em vez de considerá-los o que eles eram, fãs. Vingada nos tribunais, a indústria fonográfica podia reclamar vitória em sua guerra contra o compartilhamento de arquivos. Ela havia fechado o Napster e mandado Shaw Fanning plantar batatas. E incentivou Steve Jobs e a Apple a criar a loja iTunes, onde músicas eram vendidas a 99 centavos de dólar cada, com uma proteção anti-pirataria que deixou as gravadoras muito felizes. Mas como se perceberia mais tarde, o suposto triunfo da indústria fonográfica parecia mais uma vitória vazia e inútil. O fechamento do Napster impediu o declínio das vendas de músicas? Não. Elas continuaram a sua longa e constante queda em espiral. E fechar o Napster impediu a troca ilegal de arquivos depois? Não. Serviços como o Kazaa simplesmente continuaram de onde o Napster tinha parado, alimentando ainda mais a troca de faixas pirateadas. Ah, tá bom, pode-se dizer que pelo menos os processos mandaram um recado para todo o Vale do Silício em nome de toda a indústria do entretenimento. Um aviso sombrio para os moleques abusados. A troca de material registrado não seria tolerada. Pode até ser, mas parece que esse aviso não teve o efeito desejado. De fato, poucos anos depois, surge uma outra inovação no Vale do Silício, com um jeitão bem parecido com o Napster, exceto por lidar com vídeo em vez de música, e que viria a se tornar muito, muito maior que o Napster jamais tinha sido.